Em 1979, a Federação Paulista de Futebol criou uma nova competição, a Copa São Paulo de Futebol Profissional. Torneio esse, disputado por 3 anos consecutivos de 1979 a 1981. É sobre esse campeonato que iremos falar nesse vídeo. Meu nome é Samir Jimenez. Sejam bem-vindos ao canal. Antes peço para você se inscrever, deixar seu like e ativar todas as notificações, para receber sempre todas as novidades do canal. E se puder, deixe seu comentário e compartilhe nosso vídeo. Voltando no passado, no ano de 1962, nasce a Taça Estado de São Paulo, campeonato esse, que teve apenas uma edição. A competição foi disputada por 69 equipes, e foi vencida pelo Corinthians, que fez a final contra a equipe do Santos. A primeira partida vencida em casa pelo Corinthians por 3-1, e a segunda partida tendo um empate por 3-3. A federação promoveu o torneio, com a intenção de movimentar as equipes paulistas, nos intervalos do calendário do futebol brasileiro. 17 anos depois, em 1979, a Federação Paulista organiza a Copa São Paulo de Futebol Profissional, reunindo equipes da segunda e terceira divisões. A Copa São Paulo de Futebol Profissional foi um torneio disputado por 3 anos consecutivos. 1979, 1980 e 1981. O campeonato reunia equipes que não estavam competindo no calendário nacional. A primeira edição, em 79, contou com 22 clubes, e foi vencida pela Internacional de Bebedouro, em final contra o Rio Branco de Americana. A segunda edição, em 1980, campeonato esse que estamos apresentando nesse vídeo, teve a participação de 62 equipes, e foi vencida pela equipe do Parque da Moca, tendo o Sertãozinho como vice-campeão. A terceira edição em 81 contou com 56 times, e teve o Oeste de Itápolis como grande campeão, e o Batatais como vice. Em 1985, a federação promoveu uma competição nesse formato, com 54 clubes, para comemorar 50 anos de existência da Federação Paulista. Esse torneio teve como finalistas o São Bento de Sorocaba, e a equipe do Sertãozinho. O título acabou ficando com a equipe do São Bento. Apenas em 1999, uma nova nomenclatura foi dada pela federação. Trata-se da Copa Estado de São Paulo, vencida pelo Paulista de Jundiaí contra o Ituano. Após uma pausa em 2000, um novo campeonato é realizado em 2001. A tão comentada Copa Coca-Cola, vencida pelo Bandeirante de Birigui, frente à União Barbarense. Em 2002 e 2003, a competição volta a ter o nome de Copa Estado de São Paulo. De 2004 a 2007, a competição passa a ter o nome de Copa Federação Paulista de Futebol. A partir de 2008 é dado o nome de Copa Paulista, que é a competição realizada até os dias de hoje. Participação do Guassuano, na Taça São Paulo de Futebol Profissional de 1980. A primeira fase do campeonato foi disputada em turno único, com os times jogando todos contra todos. O Clube Atlético Guassuano iniciou a primeira fase do torneio jogando fora de casa, contra o rival Itapira Atlético Clube. Em partida muito disputada, o Mandi acabou saindo com a vitória por 2-1. Na segunda partida, jogando em seus domínios, o Atlético Guassuano recebe a equipe do Palmeirense, de Santa Cruz das Palmeiras, e aplica uma sonora goleada por 4-1. Empolgado com 2 vitórias nas 2 primeiras partidas, o Mandi viaja até Tambaú para enfrentar a equipe local. E mais uma vez sai vitorioso, vencendo o União de Tambaú por 1-0. Já classificado e invicto com 3 vitórias em 3 partidas, o Mandi recebe a equipe do Corinthians de Casa Branca. E mais uma vez aplica outra goleada, pelo mesmo placar, 4-1. Na fase seguinte, novamente em turno único, o Guassuano tinha em seu grupo as equipes do Taquaritinga e do Riopedrense.
O grupo 3 começou com a vitória do Taquaritinga por 1-0 contra o Riopedrense. O Mandi estreou na segunda fase, vencendo por 1-0 a equipe do Taquaritinga, que havia vencido também na primeira partida. Com isso, Guaçuano e Taquaritinga tinham 2 pontos, enquanto a equipe do Riopedrense estava sem pontuação. A decisão ficaria para a partida entre Riopedrense e Guaçuano para definir os classificados. Caso a equipe do Riopedrense vencesse, as 3 equipes estariam empatadas com 2 pontos, e seria definido pelo saldo de gols. Se a equipe guaçuana vencesse ou empatasse a partida, estaria classificado à fase final. E foi o que aconteceu. Com um empate em 0-0, o Mandi terminou com 3 pontos, deixando o Taquaritinga com 2, e o Riopedrense com 1 ponto apenas. Fase final. A fase final da Copa São Paulo de Futebol Profissional de 1980, teve as seguintes equipes: Sertãozinho, Candidomotense, Parque da Moca e Guaçuano. A primeira rodada, realizada em 23 de novembro, teve os seguintes duelos: Parque da Moca 2, Sertãozinho 2, e Candidomotense 1, Guaçuano 0. Com isso, a primeira rodada tinha a seguinte classificação: Candidomotense com 2 pontos. Sertãozinho e Parque da Moca com 1 ponto, e Guaçuano sem pontuação. Precisando vencer, o Mandi foi para a segunda rodada para enfrentar a equipe do Sertãozinho. No dia 26 de novembro, a equipe do Parque da Moca venceu em casa a equipe do Candidomotense pelo placar de 2-1. Já o Mandi acabou empatando em casa contra o Sertãozinho por 2-2. Com isso se complicou na competição. Após 2 rodadas, a classificação tinha o Parque da Moca com 3 pontos, Sertãozinho e Candidomotense com 2 pontos, e o Mandi na lanterna com apenas 1 ponto ganho. Já sem chances de título, o Atlético Guaçuano recebeu no dia 30 de novembro o líder Parque da Moca. A partida foi muito movimentada, e o Mandi aos 30 minutos abriu o placar, que permaneceu até o final do primeiro tempo. No intervalo, uma chuva torrencial atingiu não só o estádio Alexandre Augusto Camacho, como toda a cidade de Mogi Guaçu. Com isso, a partida foi interrompida, com o intuito de ser marcada uma outra data para o seu complemento. Na outra partida, a equipe do Sertãozinho venceu em casa a equipe do Candidomotense pelo placar de 2-0. A continuação da partida entre Guaçuano e Parque da Moca teria de se realizar para definir o campeão, uma vez que com a vitória do Sertãozinho, o mesmo estava se sagrando campeão. Porém, a federação, dias depois, acabou tirando pontos da equipe do Sertãozinho, por irregularidades, e a continuação da partida entre o Mandi e o Parque da Moca nunca foi realizado. Com isso, o título do torneio acabou ficando com a equipe do Parque da Moca, tendo como vice-campeão o Sertãozinho. Esse foi mais um vídeo sobre história do futebol do interior paulista. Valorize o time da sua cidade.